Olá! No programa de hoje você vai ver um bate-papo sobre storytelling com especialistas no assunto e uma entrevista com profissionais sobre a mini-reforma eleitoral. O AppTV já começou! Nós começamos o programa falando sobre um tema que está muito em alta, storytelling. Acompanhe! Hoje no AppTV nós vamos conversar sobre storytelling com o João Flávio, que é professor de Estética Digital na UNAERP, e com o Glauco, que é coordenador do curso de pós-graduação em Linguagens Midiáticas na Barão de Mauá. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês hoje no AppTV. Eu quero saber, em primeiro lugar, o que exatamente é storytelling? Storytelling, contando uma história, né? Nada mais é do que você planejar ou encaminhar toda a comunicação, não só do ponto de vista publicitário, mas do ponto de vista de diversas formas de se fazer comunicação, né, a partir de diversas fontes e instituições, enfim. Acho que não é algo que a gente está falando só de publicidade e propaganda, estamos falando também de jornalismo, de relações públicas internacionais, enfim, né? Storytelling, então, seria uma forma de ordenar essa comunicação desse ponto de vista mais narrativo, né? Imagine, então, uma ficção qualquer que seja, um romance, um filme, um conto, qualquer coisa, você organizar a comunicação a partir de uma narrativa. Quanto mais próximo disso, melhor, né? Personagens, trama, enredo, etc., né? Talvez uma primeira forma de se pensar, uma primeira forma de introduzir esse assunto, talvez seria, então, isso. Pensar essa comunicação de um ponto de vista mais narrativo, né? Contando uma história. Storytelling, essencialmente, né, como o colega João Flávio já mencionou, é uma coisa antiga, né? A ideia é essencial, eu gostaria de desmistificar um pouquinho, né, porque é muito comum a gente ver pessoas colocarem um nome bonito, ou um nome, em geral, esse nome vem em inglês, para chamar isso de um recurso super novo, uma coisa inusitada. Sim e não. É contar histórias. Então, a gente faz desde a época das fogueiras, né? Isso a gente faz, se não é a profissão mais antiga do mundo, é a segunda. E aí, a ideia toda é você contar uma história para alguém, é você conseguir com isso duas coisas principais. Uma delas é você tocar a pessoa, seja emocionando, seja envolvendo, engajando. E a outra é motivar essa pessoa a passar a história adiante. Nós somos seres gregários e a gente tem o costume de passar histórias adiante oralmente e tal. Então, aquela sensação que a gente tem de que eu preciso mostrar esse comercial para alguém, eu preciso contar a história desse filme, você tem que ver aquela série, você não assistiu aquela série ainda? Por que diabos você não assistiu aquela série ainda? Então, isso faz parte da gente. Por que ele é tão importante? Estão valorizando tanto ele para os negócios, não só na publicidade, mas em todos os setores? Porque, num primeiro plano, nós já falamos, né, nós estamos falando, então, de narrativas, né? Eu, contudo, tenho usado muito com os meus alunos e tenho usado em alguns exemplos, eu tenho usado em alguns trabalhos meus também, enfim. Eu tenho pensado também o storytelling num ponto de vista um pouco mais basal, mais fundamental da comunicação, que é um planejamento da comunicação em si. Essa mecânica de contar uma história, início, meio e fim, eu não acredito que ela possa ser só algo, ou necessite ser somente algo desse ponto de vista narrativo. Eu fico pensando bastante que nessa dinâmica de início, meio e fim, de você pensar, de forma mais fundamental, um início como uma porta de entrada para o público entrar dentro da sua comunicação, um meio como esse desenvolvimento da comunicação como um todo, e o fim como algo que você almeja encerrar e executar nesse final, né? Então, com os meus alunos, nós fizemos esse semestre, lá no UNAERP, campanhas reais com ONGs, né? Então, não só eles tiveram que contar uma história, né, a campanha deles todas foi fundamentada em contar uma história, mas ela teve essa premissa mais basal também do storytelling. O início não é um início datado, fechado, como se fosse agora começamos a campanha. Não. Alguém teve um contato com a campanha
5 semanas depois do início, aquilo foi o início para ele, ou seja, é uma porta de entrada. Todas as ferramentas que você usa para trazer o cliente, o leitor, o consumidor, qualquer que seja esse termo, para dentro da sua campanha. Então, pode ser desde um post no Face, a um tweet, a um banner da internet, qualquer que seja essa porta de entrada, você traz esse usuário para dentro da sua campanha. Você tem todo um desenvolvimento que precisa ser bem feito, que seria, por exemplo, você ter um ótimo início de um filme e, de repente, chega no meio e desenvolve devagar, não funciona. Então, você tem que ter muito bem pensado esse início, ter um ótimo desenvolvimento, né? E o final, pelo menos do ponto de vista da produção digital, que fica muito fácil, fica muito legal de trabalhar, esse final, esse encerramento da história, nós chamamos de taxas de conversão. Você estabelece algumas metas que você consegue, via métricas, né, calcular muito bem esse final. Quantas pessoas chegaram até o final da sua história? Quantas pessoas responderam a algum pedido, a algum chamado, a alguma interlocução que você fez, a compartilhar, a executar algo que você pediu? Então, você consegue fazer, né, não só o storytelling nesse ponto de vista da narração, mas em algo mais fundamental, de início, meio e fim. A gente está vivendo uma época em que assistir histórias e contar histórias está cada vez mais acessível ao pequeno produtor, né, como eu estava dizendo, ao cara que resolveu criar ele mesmo uma websérie e tudo mais. Então, isso está ao alcance da pessoa. A gente vê um volume enorme de produções de fãs em cima disso. Então, fanfiction em que o cara está produzindo texto, fanfiction em que o cara está gerando fanfilme, né? Ele está produzindo filmes por conta própria para imitar aquela franquia, aquele produto que ele gosta tanto. Então, ele vai fazer no quintal dele um filme do Batman, ele vai fazer um filme do Homem-Aranha, e isso tem um peso fortíssimo, porque se eu consigo engajar um cara que eu não contratei para que ele, por conta própria, produza uma produção ficcional da minha marca, lembrando que daí a minha marca é o Homem-Aranha, a minha marca é o Batman, a minha marca é a editora que produz essas histórias. Isso é fortíssimo, isso é poderosíssimo, né? Então, quando você aproxima isso das pessoas, você está construindo, você está dando uma possibilidade para elas, né, delas demonstrarem seus sonhos. Eu acho que isso é super forte. E assim, os exercícios que a gente faz em relação a isso com alunos em sala de aula, eles vão diretamente mostrar para o cara que não adianta ele querer atingir públicos de 0 a 60 anos, de ambos os sexos, com todos os níveis socioeconômicos, que é a primeira coisa que qualquer aluno quer. Não, é uma história para todo mundo, porque é uma história fantástica, né? É uma coisa que a gente ouve muito, assim. Então, é o cara dominar, que ele tem que saber para quem que ele está apontando a história dele, é fundamental, né? Mesmo que seja para ele fazer como diversas séries de sucesso fizeram, como Lost fez, como diversas outras séries, que eu vou colocar vários personagens, cada um tem um arquétipo, cada um vai ter um estereótipo, e aí você vai torcer, entre aspas, para esse personagem, você por aquele, e eu vou engajar vocês três e vocês não têm nada a ver um com o outro, né? Então, eu acho que esse domínio é o principal hoje em dia. Bacana. Eu vou pedir agora, então, para a gente finalizar nosso bate-papo, para vocês darem um exemplo distinto, né, cada um, de um caso de muito sucesso. A Paçoquita Cremosa, ela tomou de surpresa todo mundo, né? Quando começou-se a falar em Paçoquita Cremosa no mercado, todo mundo... A Santa Helena tinha um certo otimismo com relação a esse produto, mas a coisa explodiu de uma forma incontrolável, né? E aí, todo mundo querendo Paçoquita Cremosa, todo mundo quer, todo mundo fala, e aquilo que bombou, nossa, tô sonhando acordado, bebelisca, porque vão inventar Paçoquita Cremosa, é o manjar dos anjos, dos deuses, etc. E todo mundo falando daquilo de uma forma, só que foi tão grande que era impossível dar conta daquela demanda. E aí foi o momento do storytelling. Foi o momento que a gente teve que contar uma história, e aí eu acho que é o legal, primeiro, do universo digital, e também dessa soma do digital com o storytelling, que você não fica engessado, né? Você soltou uma campanha, agora a campanha já está com toda a mídia comprada, já está tudo fechadinho, agora já era, né? Já lançou isso, não tem como voltar atrás. Não. O digital
né, tem essa possibilidade, essa dinamicidade. A história era: esse produto é tão maravilhoso, né, que ele é tão saboroso e tão maravilhoso quanto um tesouro. E um tesouro merece ser procurado, ser buscado. Então, nós começamos a lançar essa ideia, toda a campanha, principalmente no universo digital, de que o tesouro estava escondido, né? Esse tesouro estava em lugares pontuais e que ele é tão maravilhoso que merece ser buscado. E aí iniciou-se uma corrida ao tesouro, eu diria que praticamente Brasil afora, porque nossas métricas mostraram isso de forma muito eficiente, do Rio Grande do Sul ao Pará, iniciou-se uma corrida ao tesouro, né, através da paçoquita cremosa, e aquilo que em algum momento estava se convertendo numa imagem muito negativa, né, começou bombando, positivíssimo, e de repente começou os elogios a virarem xingamentos. Aí o nosso storytelling entrou. E, de novo, ele entrou de formas também mais basais. Ele entrou como nós vamos trazer pessoas para dentro da campanha, como nós vamos desenvolver e como nós vamos medir as métricas e essas taxas de conversão, né, no final. Então, eu acho que foi um case que eu tive muito orgulho e muita satisfação de ter participado, e o storytelling ali esteve muito presente. Ele funcionou e eu posso dizer que ele funciona assim, desde que você tenha uma história boa para contar. Infelizmente, eu não participei do case que eu tenho para contar, né? Gostaria muito de ter participado. É um case do Guaraná Antártica, que promoveu um ARG tempos atrás. ARG é um Alternate Reality Game. A ideia de Alternate Reality Game é um jogo de realidade, mas é uma realidade, entre aspas, alternativa, no qual você vai amarrar uma espécie de gincana com contação de histórias. Então, o que o Guaraná fez foi o seguinte: até a equipe que criou essas histórias era uma equipe que participava da Super Interessante. Na época eu assisti uma palestra com o cara, conheci o cara, um deles. E aí a história era essencialmente o seguinte: tem toda aquela lenda, né, a respeito da fórmula secreta dos refrigerantes que fazem maior sucesso, né, e tal. Então eles aproveitaram um pouco essa ideia, esse impulso, para dizer que então um dos caras que tinha metade da fórmula, e aí ele nunca viajava no mesmo avião que outro cara que tinha outra metade da fórmula, porque poderia cair e morreriam os dois. Então esse cara tinha escondido segredos a respeito do Guaraná Antártica e tal, em várias garrafas de Guaraná, isso muito tempo atrás, assim, eu não lembro quantos, mas era dezenas de anos atrás, pelo Brasil, em diversos lugares. Uma coisa que tem em comum, que eu acho que deu muito certo, porque gera engajamento, porque gera, né, as pessoas postam coisas e tal, eu acho que isso tem muito interesse. Mas eles construíram essa história de forma que as pessoas, de fato, tinham que ir procurar fisicamente a garrafa enterrada de Guaraná Antártica. E eles, de fato, enterraram garrafas de Guaraná Antártica em diversos estados do Brasil, com o rótulo da época que eles estavam se remetendo, e dentro das garrafas tinha mensagens e tal, e aí quem conseguiu localizar essas garrafas foi participar depois de uma festa em São Paulo, e aí essa festa foi invadido por alguns personagens dessa história, então aos poucos você ia sabendo de pessoas que estavam tentando descobrir aquilo, e iam aparecendo uma história meio cientista louco, meio espionagem, assim, e as pessoas de fato iam aparecendo e mandavam vídeos, e aí no final as pessoas que localizaram as garrafas e foram para a festa viram uma perseguição acontecer dentro da festa, participaram disso. Então, assim, é uma maneira de você criar o storytelling de uma forma que envolva a pessoa, né? Porque você passa a estar dentro da narrativa, você está no meio daquela história, você está fazendo parte, né? Você é um dos protagonistas que procura o tesouro. Muito legal. Então, João, Glauco, obrigada pela participação de vocês hoje aqui no AppTV. Parabéns pela experiência e obrigada por compartilhar isso com a gente hoje. E não saia daí, no próximo bloco tem mais AppTV.